Professor Renato Silva na área e hoje o assunto supimpa. Equação do primeiro grau, olha a perninha do cedilha, com duas incógnitas. A soma de dois números reais é igual a 61. Quais são esses possíveis números? Olha só. Então, esse probleminha está dizendo que nós temos dois números que a gente não sabe quem são, então a gente vai chamar de x e y, e que a soma deles dois é igual a 61. Então, vamos resolver pensando quais são as possíveis soluções que resolvem essa igualdade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui um parênteses, tá bom? E a gente vai pensar assim, se eu sugerir um valor para o x, qual vai ser o meu y? Então, olha só, se eu sugerir que o meu x seja 0, quanto que será o meu y? 61, porque 0 mais 61 é igual a 61. Se o meu x for 1, o y será 60, porque 1 mais 60 será igual a 61. Se o meu x for 2, o meu y será 59, porque 2 mais 59 será igual a 61. Se o meu x for 3, o meu y será 58, porque 3 mais 58 será igual a 61. Então, a gente já percebeu que aqui são algumas possíveis soluções para resolver esta equação, tá bom? Então, essa aula introdutória é para te mostrar que as equações do primeiro grau, com duas incógnitas, elas existem para resolver problemas do nosso cotidiano. Então, aqui é um problema do nosso cotidiano. Essa aula é a aula introdutória. E o que eu quero falar para vocês agora é que observe que quando a gente vai resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, que as incógnitas é x e y, e incógnita quer dizer número desconhecido, a gente não sabia quem eram esses possíveis valores e agora a gente tem uma noção de quais possibilidades podem ser. E sempre que a gente resolver uma equação do primeiro grau, que esse não é o vídeo com essa intenção, vai ter um vídeo específico resolvendo a equação. Porém, eu já digo para vocês que esses dois números aqui, ó, que um vai ser para o x e o outro para o y, a gente vai chamar eles de par ordenado, certo? Então já vai guardando essa informação. Quando a gente chegar lá na resolução, a gente já vai ter falado sobre isso, que a solução de uma equação do primeiro grau vai ser chamado de par ordenado. Tudo bem? Agora, a gente vai entrar, dando continuidade aqui no vídeo, a gente vai entrar na definição, certo? Na definição, deixa eu só colocar aqui. Pronto, pontinho. A gente vai ter a definição e identificação de coeficiente. Definição para a gente definir o que é uma equação e identificação de coeficiente, porque isso vai ser importante você saber na hora de chegar na resolução de questão, de equação, tá bom? Então, só, as equações, eu sempre esqueço da perna do G e do Q, mas faz parte, a gente conserta. As equações do primeiro grau, tá vendo? Ó, G e Q. Do primeiro grau com duas incógnitas, podem ser escritas na forma ax mais by igual a c. Atenção, esse a aqui, ele, diferente de zero, quer dizer que esse a ele nunca vai poder ser zero. E o b também diferente de zero, ou seja, isso aqui a gente chama de ordem direta. Então, a equação do primeiro grau com duas incógnitas, a ordem direta é ax mais by igual a c, esse a diferente de zero e o b diferente de zero. Tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente identificar os coeficientes, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai aqui colocar o a, o b e o c. E a gente vai olhar para a equação e vai identificar. Observe, quando o x estiver sozinho, é porque o coeficiente é 1. O y também está sozinho aqui, o coeficiente é 1. E o c vai ser o 23. Tranquilo? Próximo exemplo. Olha só, mesma coisa. A, b e c. Vamos identificar os coeficientes. O x está sozinho. O y também está só que agora é menos y. Então, ele está só, mas é porque o coeficiente é 1 e ele fica oculto. Então, é menos 1 e o c será 19. Próximo. Mesma coisa. A, B e C. Então, aqui o A
O A sempre vai ser, ó, olha para a ordem direta, sempre o A é o coeficiente que sempre vai acompanhar o x e o B é o coeficiente que sempre vai acompanhar o y, tá bom? Então aqui, ó, 3, o B, o y tá sozinho, mas já aprendemos, né, que é 1, e o C será 7. Próximo, mesma coisa. Depois se torna bobo, né? Depois se torna ou besteira, né, professor? Já aprendi. Pois é, só para ficar gravado, beleza? Então, olha só. De novo, quem é que está acompanhando o x? O 2. Quem é que está acompanhando o y? Menos 3. Então, é o B. E o C sempre vai estar depois da igualdade. Agora, atenção. Eu trouxe dois exemplos aqui. Eu deveria até ter trocado a cor do pincel. Ficou tudo verde, né? Mas tá valendo. Vou fazer de vermelho, vai ficar legal. Olha só. Nem sempre... quando você estiver fazendo essa identificação ou para resolver, a equação ela vai se apresentar na ordem direta. Repito, qual é a ordem direta? AX mais BY igual a C. Olha o que aconteceu aqui, ó. Você está enxergando o X, o Y está depois da igualdade, mais 6. O que você vai fazer? Você vai colocar primeiro na ordem direta. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que puxar esse 3Y para cá. Então, vai ficar 4x. Lembrando, quando você troca um número de posição, ele sofre a troca de sinal. Esse 3 aqui, ó, ele é positivo, o sinal de positivo não aparece, mas eu sei que ele é positivo. Vai ficar menos 3 igual a 6, tá bom? Feito isso, agora a gente está na ordem direta e você identifica os coeficientes, tá bom? Então, olha só, o A vai ser 4, o B vai ser menos 3 e o C será 6, tranquilo? Vou dividir aqui para não te atrapalhar, tranquilo? Olha aqui agora o que aconteceu. Primeiramente você está enxergando o Y, o X está do outro lado mais 6. Você vai ter que colocar na ordem direta. Então na ordem direta como é? Começa com o X, depois o Y e depois o C. Então colocando na ordem direta vai ficar. Observe, aqui também ó, quando a gente não enxerga o sinal é porque ele é positivo. Como o X vai vir para cá, ele vai ficar menos X. Aqui não tem sinal no 7, então identificamos, concluímos que ele é positivo. Mais 7y igual a 6. Pronto, colocou na ordem direta. X, y, no caso seria A, né? Seria A, B e C, né? O termo X, o termo Y e o termo independente. Então, feito isso, fica fácil, né? Então você identifica. Observe, ó. Não aparece coeficiente, já sabemos que é 1, só que está negativo, vai ficar menos 1. O B vai ser 7 e o C vai ser 6. Show, turminha? Então, mais uma aula do professor Renato Silva. Essa é a primeira aula. A próxima aula será a aula de resolução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixa o joinha, compartilha com os teus colegas, tá bom? Que o professor Renato vai ficar muito feliz com essa ação de vocês. Turma, um cheiro, um abraço e até a próxima aula. Fui!